Bem, então seguindo, nós vamos ter agora uma palestra da Alan Harper Composites. Até o headset apareceu que você queria. Desculpa, gente, estava vazando o som ali. Então a palestra vai ser sobre os avanços da manufatura de composites no setor automotivo. E quem vai dar a palestra vai ser o seu Francisco Antunes, também conhecido como Chico Antunes no mercado, que se fala Francisco ninguém conhece. A gente já vai ligar a tela para o senhor. Bom, enquanto ele vai arrumando ali, a ideia é conversar com vocês e mostrar um pouco do que a gente fez, um trabalho que a gente fez na modificação da fabricação das peças e componentes de ônibus, tá? As frentes, as traseiras e outras peças internas, que a gente migrou o tipo de processo visando melhorar a qualidade construtiva e também com relação a custos e a eficiência do processo produtivo. A gente vai falar um pouco no começo do desafio que é fazer essas mudanças, né? Porque nós estamos numa indústria que é tradicional e no Brasil, de maneira geral, é uma indústria de muito pouca tecnologia. A gente ainda vê um grande número de empresas trabalhando com spray-up, com um sistema bastante antigo, né? E que dificilmente se modernizou. A gente tem algumas coisas sendo feitas em RTM, já um avanço, laminado manual, depois o RTM. Quando a gente fala em mudança, a gente sempre tem que vencer algumas barreiras e de alguma maneira a gente tem que tentar montar um sistema para que isso aconteça, porque não é simples a gente tirar as pessoas da zona de conforto. Então toda vez que a gente vai falar em mudança, e quando a gente fala em mudança dentro de um sistema fabril que já está funcionando, a gente vai encontrar resistência, negação. Eu faço isso há 50 anos e sempre funcionou. E aí vem, a gente tem um número infinito de senões e porquês para não aceitar a mudança, né? Então, quando a gente começou a fazer esse desafio dentro da Fiberbus, que pertence ao Grupo Caio, e a gente começou a implantar um sistema novo, a gente foi passando por tudo isso. O que aconteceu, basicamente, foi o senso de urgência, porque quando a gente está falando em transporte coletivo, tudo que é peso é ruim, não é? Tudo que eu puder baixar de peso e melhorar a resistência, esse tipo de coisa, é necessário. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns países que quando a gente vai fazer exportação de um ônibus, tem um limite de peso. Se o ônibus estiver mais pesado, não passa a fronteira, os caras te devolvem e acabou. É o caso do Uruguai, é o caso do Chile, todos eles já têm restrição quanto ao número de passageiros transportados e o peso máximo do carro. Então aí, o senso de urgência acelerou. Ocorreram no meio disso algumas mudanças de equipe, normal, porque existem pessoas que não querem entrar no circuito e não vão entrar mesmo, tá? E aí vai. Se criou a visão, comunicação da visão, o que era, o empoderamento dos funcionários, que é uma coisa também que é outra barreira gigantesca de se vencer dentro da indústria de maneira geral, chegar ao ponto em que o operador pode chegar e dizer assim, olha, não vou produzir mais essa peça porque eu estou produzindo peça com defeito. Hoje o que a gente tem normalmente é um sistema de controle que vai nele e fala, você está fazendo com defeito. E aí ele fica bravo, briga com o controle, né? E a gente, né, dentro dessa filosofia de modificação, é que o funcionário possa dizer, não, eu fiz a peça uma vez, deu problema, eu fiz a segunda, deu problema, preciso de ajuda. Ele levanta a mão e pede ajuda para não seguir fazendo o problema, a criação do problema, que é o que a gente chama de garantia da qualidade e não o conceito de controle de qualidade que a gente tem de alguém no final da linha apontando o defeito. É tentar matar isso no caminho, né? E não chegar com isso lá. Depois, conquistar o pessoal que está envolvido para que eles entendam o que é o processo, entendam que o processo vai ser melhor em vários aspectos, né?
consolidar as mudanças e depois aceitar que a gente criou uma nova cultura. A gente sabe, quem está na indústria há bastante tempo, que criar uma cultura dentro de uma indústria e mover todas as barreiras precisa vocação, carinho, muito suor e extrema paciência. Tá? Então a gente fez. Qual a necessidade dos clientes? O que o meu cliente quer? Ele quer um ônibus leve. Ele não quer um ônibus pesado que vai gastar mais combustível para arrastar material desnecessário. Tá? O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou buscar? Qual é a aplicação do produto? Olhar todas as características do produto, que é super importante a gente conhecer tudo isso. Né? E qual processo eu vou trabalhar? Aqui estão descritos alguns processos que a gente tem na fabricação de compósitos. A gente tem o VPI, que é o Vacuum Press Infusion, popularmente conhecido como película de silicone, né? O RTM Light, o Spray Up, o laminado manual. Você tem um processo que o pessoal chama de gel acabado, que é uma peça que não tem pintura depois, né? Ela já sai pronta. Tem a pultrusão e agora a gente tem muito em voga também a impressão 3D, que está evoluindo rapidamente. Oh, meu Deus. Spray Up, eu acho que quem trabalha com fibra já colou o pé dentro de alguma empresa, visitando a empresa que faz Spray Up. Porque o Spray Up, para quem não conhece, é um equipamento que está picando a fibra e espirrando a resina nessa fibra para tirar em cima do molde. E depois vem um processo manual de roleteamento, ou seja, é um processo que polui barbaridade, né? O ambiente tem muito resíduo, tem muita perda e de controle muito difícil você controlar a espessura e peso da peça, porque eu estou na mão de um operador. Então na segunda-feira que esse operador chega com a mão tremendo, depois de um fim de semana calibrado, provavelmente eu vou ter um montão de problema de espessura nessas peças, ou muito maior ou muito menor. O outro método tradicional, que a grande maioria todo mundo conhece, o hand layup, onde o pessoal põe o molde, a fibra e lamina com a resininha e tal, no pincel, vai montando as peças, fabricando as peças. O RTM Light e o VPI são muito parecidos. Tá? A diferença entre os dois sistemas é, o RTM Light eu tenho um contramolde rígido, né? E que no sistema de RTM eu vou conseguir um acabamento liso e perfeito nas duas superfícies. Tanto na superfície que está em contato com o molde, quanto a que está em contato com o contramolde de fibra. Porque o contramolde do RTM é rígido e em fibra, então eu consigo um acabamento muito bom nos dois lados. O VPI é basicamente o mesmo processo, com a diferença de que o meu contramolde é de silicone. Então eu consigo calibrar muito melhor a espessura da minha peça e tenho uma série de vantagens que eu vou comentar mais à frente em relação ao RTM Light. A desvantagem não é uma panaceia, ele não resolve todos os problemas, porque eu não consigo uma superfície perfeita com acabamento liso nos dois lados. Eu vou conseguir do lado do molde e no outro lado não. Via de regra. É possível fazer? É, mas se a gente for bastante honesto, e eu sou o cara que trabalha com EPI, vou dizer para você, dá para fazer, mas não vale a pena, é melhor fazer o RTM Light. Tá? Gel acabado é um processo que cabe em todos esses outros aqui. A única diferença é que eu uso um gel que já vai me dar um acabamento classe AA e não vou ter que estar trabalhando em pintura depois. Tá? A diferença básica nesse processo é isso. Agora, se você usa esse processo de gel acabado com spray up, com hand layup ou com RTM, ou mesmo com VPI, o grande cuidado qual é? É o tipo de molde que você tem da sua peça. Porque não adianta nada eu fazer um trabalho maravilhoso com gel acabado e o meu molde não me dá saída para desmoldar e a hora que eu puxar eu estou trincando. Eu trinquei, arrumei problema no gel, o gel apareceu uma trinca, já não é mais uma peça perfeita. E reparar, quem trabalha com isso, tentar reparar gel acabado, fazendo um reparo pequeno, sabe que é praticamente impossível. Tá? Vai dar diferença de cor.
Aí tem, dentro dos desafios que a gente fez nessa mudança, a fabricação das ferragens, que vai dar estrutura para essa peça que a gente está querendo fazer. A montagem dos conjuntos também é outro desafio, porque são várias peças que a gente tem que estar juntando, né? E depois o processo de pintura automotiva, que é o primer e a pintura final, aplicando de mãos cruzadas. É um processo comum de pintura automotiva, tá? E outro é sistema de fabricação com impressão 3D. Aí está uma impressora pequena, a nossa pequenininha está chegando agora em outubro. A gente vai estar trazendo uma impressora que ela tem 4 de comprimento por 2,5 de largura e peças até 2 metros de altura para a gente conseguir imprimir, né? A ideia é imprimir moldes e entregar molde acabado. E o pultrudado, que é a pultrusão que a maior parte das pessoas conhece, que são peças que são estiradas e com fibra e resina, estirado e curado. Aí tem vários perfis que podem ser fabricados. Os resultados que a gente conseguiu fazendo a mudança para o processo de VPI. Quando eu fazia o RTM Lite e mudei para o VPI, aquilo que eu disse que eu não preciso das duas superfícies acabadas, eu consegui baixar um 47% no peso da minha peça. Aumentei a proporção de fibra, né? Que todo mundo sabe que quanto mais fibra eu tiver no sistema, mais resistência mecânica eu tenho, uma peça mais flexível e muito mais resistente, né? E a minha porcentagem de resíduos baixou consideravelmente também, tá? E aí tem um processo que a gente está avançando, que é trabalhar com o processo de rebarba zero, tá? A gente não tem mais aquele sistemão que todo mundo conhece, que eu vou lá rebarbar e tiro um monte de partes laminadas e jogo fora. Quando eu trabalho com o processo de VPI, eu consigo colocar fibra exatamente no tamanho da minha peça. Coloco o molde, faço a injeção da resina e quando eu desmoldo, é óbvio que esse final da peça vai ter as imperfeições do corte da fibra e alguns pelos que vão estar por aí. O que a gente faz nesse caso é passar uma lixa só para tirar essa imperfeição. Os ensaios mecânicos, a resistência à tração do RTM Lite e a resistência à flexão, né? Dá para ver que o ganho é significativo só mudando de um molde rígido para um molde de silicone flexível. Basicamente por quê? Que foi aquele ganho de massa que a gente viu ali atrás, eu reduzi o volume de resina na minha peça. Quando eu reduzo o volume de resina, eu estou aproveitando muito mais a capacidade que o meu reforço tem de suportar as tensões. Que o reforço é a fibra, né? Então, quanto mais fibra eu tiver no meu sistema, melhor. A gente é internacionalmente conhecido qual seria o ideal, o máximo possível, e que a gente trabalha na aeronáutica com isso. Na aeronáutica a gente trabalha com 70-30, 70% de fibra, 30% de resina, tá? É onde eu consigo o melhor resultado de condição mecânica. Oh, meu Deus. Tá, atenção, agora, próximo. Tá, e continua. A gente vê Ele não quer parar, não. Alô, alô. Nosso amigo. Vamos lá. A gente vê o módulo de elasticidade também que melhora bastante e o módulo de tração também melhora bastante, tá? Simplesmente mudando de um sistema de RTM convencional, RTM Lite, mudando para o VPI. Basicamente, o que aconteceu? Eu troquei o contramolde, tá? Eu não mexi no molde. Meu molde de RTM serve da mesma maneira. Eu tirei o contramolde que era de fibra e passei para um contramolde de silicone. Meu Deus. Aí.
Esse é o molde que nós estamos falando que a gente fez a mudança, tá? É a traseira de um ônibus, tá? Um ônibus rodoviário. Dá para ter uma ideia da dimensão quando você vê a pessoa dentro do molde. Esse molde era um molde de RTM convencional, a gente simplesmente tirou a parte rígida do molde de RTM e construímos o contramolde de silicone para fazer o VPI. O que a gente muda no sistema? O molde rígido a gente não muda nada, o molde rígido continua sendo o mesmo. O que a gente muda é a forma de injetar resina, como a gente injeta resina e como a gente maneja o vácuo dentro do molde. Princípio básico e de por que a gente reduz o volume de resina. Quando eu faço molde de RTM convencional, eu tenho que calibrar uma determinada espessura. Então eu falo, eu quero 5 milímetros, beleza. Eu vou colocar minha fibra lá dentro e o que faltar nessa espessura vai ficar cheio de resina. No sistema do RTM convencional, eu injeto a resina pelas laterais do molde e faço o vácuo pelo centro do molde. Então, automaticamente, todo esse canal em volta do molde fica cheio de resina que eu vou jogar fora. Não é? Porque ele está dentro do canal. Nesse caso, quando a gente faz o VPI, eu faço o contrário. Eu faço o meu vácuo pela borda, toda a borda. Eu tenho o vácuo e faço a injeção nos pontos dentro do molde. Então, eu coloco a quantidade de resina necessária dentro da proporção de fibra que eu quero, dentro do molde, e o vácuo, como o vácuo retirou todo o ar do sistema, né, o pessoal normalmente fala, o vácuo puxa a resina. Não, ele não puxa a resina. O vácuo retira todo o ar do sistema e quando eu coloco a resina ocupa esse espaço onde estaria o ar. Então eu reduzo bastante a incidência de bolha e de microbolha. Por isso também é um dos motivos de eu ganhar resistência mecânica. Além de eu reduzir o volume de resina que eu coloco, eu estou eliminando muito ar e muito gás dentro do processo. Tá? Meu Deus. E era isso que eu queria mostrar para vocês e queria aproveitar o seguinte, aproveitar e fazer um convite para vocês para dar um pulo no stand da gente ali, da Alan, tá? A gente tem lá um sistema que dá para ver, dá para meter a mão, olhar o contramolde de silicone, olhar o molde, ver o que faz e aproveitar para conhecer uma novidade que é o que eu comentei para vocês da nossa impressora. A gente está trazendo a impressora, eu tenho um molde impresso já lá, tá? E com várias vantagens. A gente vai falar depois de uma outra palestra a respeito desse molde, mas só para ter uma ideia, eu consigo pegar o seu desenho 3D, colocar na minha máquina uma dimensão para um molde de 1,5 m por 1,5 m, com seus detalhes. Você me dá o desenho, me dá o desenho 3D, eu vou passar para a minha máquina e em 3 dias eu te entrego o molde pronto. Tá? Eu não passo pela fase de modelo, não tenho todo aquele processo de trabalho. Aí vão falar para mim a pergunta que todo mundo faz. E com relação ao custo? É equivalente ao custo de fabricar modelo e molde. Está muito próximo, não tem grande diferença de preço. Tá bem? Era isso que eu tinha para contar para vocês. Qualquer dúvida? Alguma pergunta? Chico. Tem pergunta? E agora, para me escutar, vou ter que chegar mais perto. El gel de acabamento, hay que hacer un trabajo adicional. Por favor, repita. El gel de acabamento encima del molde 3D, hay que hacer un acabamento de pulido. Sim. Quando hacemos o molde em 3D, ele vai ter várias imperfeições em função de que estou depositando os materiais. Depois disso, aí um mecanizado, uma usinagem, um mecanizado. Depois desse mecanizado, se aplica o gel coat. Nós já desenvolvemos um sistema para aplicação de gel coat que logo trabalha com a pistola de pintura com 1,5 milímetros da pistola, não 4, porque o gel coat normalmente se usa 4 milímetros. Então eu consegui cortar o gel coat e fazer um bom acabado. É outra tecnologia também que está ancorando nesse sistema. Mas é necessário, sim, há que hacerlo.
Mais alguma pergunta? Chico, muito obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.